Olá pessoal, Ivan e FJ Tubes. Pessoal, eu queria fazer um conteúdo aqui hoje sobre essa placa aqui, que é a placa Soft Start H2B. Essa é uma placa, pessoal, de uma importância muito grande. Ela tem tanta importância que o projetista dela, o amigo Hugo Ribeiro, ele até faz um comentário que ele não desenvolve projeto no qual ele não utiliza essa placa, tá? Então é o seguinte, essa placa ela foi desenvolvida com alguns objetivos, né? Lá do projetista dela, né? O amigo Hugo Ribeiro. O primeiro objetivo que o Hugo teve ao desenvolver essa placa Soft Start foi a questão dos picos elevadíssimos de corrente que você tem aqui na fonte de alimentação quando você liga o amplificador, né? Esses picos de corrente elevado pode chegar a amperagens aí elevadíssimas, o que pode chegar a danificar a ponte retificadora, né? Essa ponte que fica aqui, ó. Você tem também um comprometimento com o tempo dos capacitores de filtragem, né? E eu já cheguei a observar, inclusive aqui em vários casos, quando eu fico com a fonte muito tempo parada e quando eu ligo um amplificador sem esse tipo de proteção, né, do soft start, muitas vezes eu já tive queima de fusível da fonte por conta desses picos elevados. E tem uma outra questão também, é que com esse tipo de placa aqui, com um início mais, vamos dizer assim, mais lento da tensão aqui que você fornece para a fonte, você tem um início mais harmonioso da placa amplificadora, porque dependendo do projeto da placa amplificadora, você pode ter um início muito conturbado aí quando você liga e joga a energia toda aqui na fonte de alimentação, e esse pico de corrente elevado pode prejudicar o amplificador dependendo do projeto, tá? Então, esse é um objetivo um dos principais para o desenvolvimento dessa placa Soft Start. Um segundo objetivo que o Hugo teve ao desenvolver essa placa foi a questão de fornecer aqui, ó, né, nessa própria placa, tensões DC para a alimentação dos pré-H2B, né? E também da placa PLOC, que é a placa de proteção contra aquele efeito indesejável, né? Aquele estouro que a gente ouve quando a gente liga os amplificadores, né? Então aqui, ó, nessa placa, a gente tem aqui alimentação 0,16 DC, que é para alimentação da placa de proteção de saída, a placa PLOC do H2B. E aqui atrás, vou virar aqui a placa, a gente tem uma alimentação simétrica aqui, ó, menos 16, 0 mais 16 DC, que é para alimentar os pré-amplificadores H2B. Serve também para um tipo de alimentação de periféricos, né? Que são alimentados com corrente contínua, né? Por que DC? Porque a intenção é não misturar a corrente alternada, né,
porque a corrente alternada ela facilita a captação de determinados ruídos, né, dentro do gabinete, que podem comprometer o funcionamento aí dos amplificadores. Então esse também foi um objetivo. Essa placa ela vai fornecida, eu tenho colocado aqui esse cabinho mais longo com um LED aqui na pontinha, para que isso aqui seja levado ao painel, né, na instalação. E essa placa aqui tem também uma questão interessante, vou virar aqui, ó. Não sei se vocês vão observar aqui, ela tem alguns cortes aqui, ó, algumas seções na placa que foram colocadas aqui pelo Hugo, justamente para separar aqui a parte de corrente alternada da corrente contínua, porque com o tempo aqui a umidade, poeira, né, vai se acumulando aqui na placa, e isso aqui favorece a geração de algum tipo de ruído, né? Então ele teve o cuidado, né, de fazer aqui, ó, esse tipo de separação, né, ó, na própria placa, né, para evitar esse tipo de ruído, né? O princípio fundamental que ele utilizou aqui para um funcionamento desse soft start foi o seguinte: ele, ao iniciar aqui, ao você alimentar com a corrente alternada da tomada, você tem aqui, através de um banco de resistências aqui em série com essa corrente alternada, você tem uma limitação da corrente que é fornecida aqui para a placa da fonte, né, através do transformador, e que limita esse pico de corrente que você tem aqui quando você liga pela primeira vez o amplificador, né? Então, independentemente aqui de qualquer alimentação que tem aqui na placa soft start, somente o fato da placa ser ligada aqui na corrente alternada, na tomada, você já tem essa limitação da corrente atuando, tá certo? É um princípio muito interessante aí, muito bacana, que foi adotado aí pelo Hugo, né? Se for o caso, ele pode fazer aí algumas complementações posteriores ao que eu estou comentando aqui sobre essa placa soft start aqui do H2B. Então aqui, pessoal, só para finalizar a apresentação da placa, eu vou mostrar rapidamente aqui como que é a ligação dela. A gente tem aqui esse banco de conectores aqui KRE, né? Então aqui, ó, tem aqui no primeiro e no terceiro buraquinho aqui do conector KRE, a gente entra com a alimentação AC, que vem da tomada elétrica, tá certo? Isso aqui é a entrada da placa, tá certo? Aqui no quarto e no quinto, esses que eu estou apontando aqui, é aonde você vai ligar o transformador, né? O transformador que você ligaria na tomada, né? O primário do transformador, você liga aqui na saída, né? No quarto e no quinto buraquinho aqui do KRE, tá certo? Geralmente o próprio transformador da fonte,
que seria esse transformador que a gente liga aqui na saída, ele tem um auxiliar 12012 que a gente pode utilizar aqui para alimentar essa placa soft start, né? Que seria ligado aqui, nesse segundo conjunto aqui do conector KRE aqui, 12 no primeiro, o 0 aqui no segundo e a outra ponta do 12 AC, né? Aqui nesse segundo conjunto aqui de conectores KRE. Então aqui é 12, 0, 12. Geralmente você pode pegar do auxiliar do próprio trafo que você está utilizando da fonte, né? Isso aqui é a alimentação da placa soft start. Se for o caso, você pode utilizar também um trafinho separado, né? Mas geralmente você vai utilizar no próprio trafo que você vai utilizar na fonte. Geralmente a gente manda colocar um auxiliar 12012. Geralmente a gente manda fazer aí com 1 ampere, né? Então você pode alimentar aqui. Se você utilizar um trafinho aqui pequeno, o Hugo menciona que ele deve ser aí no mínimo de 200 miliamperes, mas o ideal é que ele seja um pouco mais alto, né, de 500 miliamperes, porque se você for utilizar essas alimentações aqui auxiliares, né, o 0,16 e o menos e o 0 e o mais 16 aqui, talvez você precise um pouquinho mais de corrente. Então aqui você liga o 12, o 012 AC. Se for utilizado um trafinho, como eu estou dizendo, o primário do transformador, desse transformador pequenininho aqui, pode ser ligado aqui na saída do soft start aqui, né? Aonde você ligou o trafo da fonte, ou pode ser até ligado aqui na própria entrada AC, né? Se for ligado aqui na saída, vai ter um pequeno atraso, né? Mas geralmente liga aqui na própria saída, né? Junto com o trafo que vai ligar na fonte. Isso no caso de utilizar um trafinho separado. Mas eu creio que na maioria dos casos a gente utiliza o próprio auxiliar do trafo que é ligado aqui, que vai ser ligado na fonte. Bom, aí os outros conectores aqui, né? O quarto e o quinto aqui é o 0 e o mais 16. No caso aqui, a gente utiliza nos projetos H2B para alimentar a placa PLOC, que é a placa de proteção de caixas acústicas, que é uma placa muito interessante também. A saída aqui é DC já, tá bom? E do outro lado aqui a gente tem a saída DC também, mais 16, 0 e menos 16, que é para alimentação de pré-amplificadores, sendo que essas saídas, essas duas últimas que eu mencionei, são DC, tá certo? Aqui você tem um LED, que ele é acionado quando está liberada a tensão normal para a fonte, né? Então é isso aí, os comentários que eu queria fazer sobre essa plaquinha aqui, que é muito interessante, a placa Soft Start H2B, que segundo o projetista dela, né, o amigo Hugo Ribeiro, seria uma placa aí fundamental para qualquer projeto de amplificadores. E eu também venho utilizando ela em todos os projetos aqui de amplificadores, tanto H2B como outros amplificadores que eu tenho montado. Eu só não utilizo essa placa Soft Start quando eu utilizo aquela fonte pequenina, né, H2B, aquela que tem uma capacitância muito, muito baixa. Então a gente não tem picos de corrente tão elevado
quando a gente liga o amplificador. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.